dos amados de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Gênesis. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso. Eu quero trazer a todos, amém, no capítulo 25, a partir do versículo 19. Quero trazer a saudação da minha esposa para os amados. Ela não pôde me acompanhar hoje, pois nós temos nosso evento lá, nosso culto também, e estamos somente 2 pastores na igreja. Então, quando eu saio, ela tem que ficar. Às vezes, quando o nosso pastor líder se encontra na obra, podemos sair os 2, mas quando não, em reverência a ter um pastor, pela bênção apostólica, pela bênção, né, que temos que estar lá, fazemos isso. Às vezes sai ela, às vezes saio eu. Verdade. Mas estamos aqui para a glória do Senhor. Agradeço ao convite, agradeço ao carinho que os amados têm por mim. Amém? Glórias a Deus. Vamos então na palavra do Senhor. É intimidadora essa câmera, tá, meus queridos? Glória a Deus. Os descendentes de Isaac. Amém? Gênesis capítulo 25, no versículo 19, que diz assim: são essas as gerações de Isaac, filhos de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Amém? Glórias a Deus. Vamos se assentar, amados. Vamos louvar o Senhor com as palmas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero focar hoje na palavra, não na descendência, não na linhagem, mas eu quero focar na confiança em Deus, na fé a qual nós professamos, na fé a qual nós temos, a qual muitas das vezes nós declaramos que nós temos esta fé sobrenatural. Só que quando chega o momento de nós executar o poder da fé, nós vacilamos. Nós andamos na linha tênue da dúvida, do crer, do acreditar, mas será? E aí nós damos uma brecha imensa para o inimigo entrar em nossas vidas, entrar em nossos sentimentos e arrasar com nossa carreira espiritual, arrasar com o nosso ministério, arrasar com a nossa vida espiritual. Irmãos, a palavra do Senhor aqui mostra que Rebeca era estéril e que Isaac orou a Deus, e Deus ouviu a oração dele, e assim ela concebeu, estava grávida, e os meninos dentro ali do seu ventre lutavam entre si. E ela, irmãos, observem bem que a palavra diz que ela consultou ao Senhor. E ela consultou ao Senhor. E o mais lindo, irmãos, é porque Deus nunca deixa de nos avisar, Deus nunca deixa de nos responder, Deus nunca deixa de falar conosco. Às vezes, nós não estamos na posição para compreender o que Deus falou. Às vezes nós não estamos na posição para entender o que Deus falou, porque o nosso coração está distante. Meu Deus. Porque devido a várias situações cotidianas, nós nos encontramos frustrados. Jesus. Nós nos encontramos frustrados. Frustrados pelo desemprego, frustrados pela decepção, frustrados porque não alcançamos. A frustração, irmãos, ela é um estado emocional, ela é um estado psíquico que o homem, que o ser humano tem, que faz com que a gente pare tudo
Você de repente está fervoroso, está buscando, você é aquele homem, aquela mulher que está na oração, que está na campanha, que está no jejum, que está no propósito, e de repente algo aconteceu que te frustrou. Verdade. E aí aquilo ali é um stop. Aí você para, começa a largar de lado, começa a enxergar de uma outra forma, de uma visão fora da tua igreja, de uma visão fora da doutrina qual o teu pastor tem te ensinado. Isso tudo a frustração faz, mas é uma seta enviada pelo teu adversário. Meu Deus. E aí, voltando para o texto aqui, meus irmãos, vocês vão entender por que eu toquei na palavra frustração. Porque hoje muitos de nós estamos frustrados dentro da igreja. Verdade. Muitos de nós estamos decepcionados servindo ao Senhor, crendo no Deus vivo, acreditando na salvação, sabendo que haverá uma salvação, haverá um arrebatamento, mas mesmo assim ainda estamos frustrados. Meu Deus, aleluias. O Senhor falou aqui com Rebeca que 2 povos estão dentro de ti, e ainda afirmou para ela que o mais moço servirá, o mais moço reinará sobre o mais velho. Deus prometeu, amém? É uma promessa, não é verdade? A Bíblia está dizendo: 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é fato que quando Deus determina uma coisa, não existe ninguém que vai revogar. Verdade. Deus dá o jeito dele. Deus prepara os seus profetas, os seus vasos, a maneira dele para te abençoar, para que veja que foi pela mão dele, não pela nossa. Mas quando eu observo este texto, eu me arremeto um pouquinho mais para frente, onde Rebeca articula toda aquela situação para que Isaac, no momento que vai abençoar os seus filhos, ele não abençoe a Esaú, que é o primogênito, mas sim abençoe a Jacó, porque era a promessa de Deus. E aí eu começo a observar e analisar: será que Deus precisa tanto assim da nossa ajuda? Será que Deus precisa da sua ajuda, meu irmão, minha irmã, para Ele cumprir na tua vida tudo que Ele prometeu para você? Será que Ele precisa que você se disponha a tal ponto de enganar o esposo como ela enganou, de usurpar, enganar a Esaú, como eles articularam todo aquele processo ao qual vocês já leram esta palavra? Que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, e posteriormente, quando era para ser abençoado, eu creio que Rebeca lembrou-se: mas Deus prometeu que iria abençoar o meu filho querido, porque existia uma divisão ali. Isaac amava mais a Esaú, que era caçador, que pegava boas caças para ele, que estava sempre ao lado. Na verdade, Isaac, ele olhava aquele filho e falava: esse aqui me enche de orgulho. E Jacó, que andava aos pés de sua mãe, era mais queridinho da mãe, era o que estava sempre junto. Eles não tinham uma afinidade, como mostra a palavra do Senhor. Jesus. Mas, irmãos, eu creio que Deus daria o jeito dele. Aleluias. Eu me lembro que quando Isaac estava para ser o holocausto, segundo o propósito que Deus pediu a Abraão, Deus preparou um anjo ali no momento em que Abraão levantou ali a sua faca para sacrificar o garoto. Deus preparou um anjo. Sim, Deus. Eu creio que da mesma forma, quando Isaac fosse abençoar Esaú, Deus iria preparar um anjo, alguém, para lembrá-lo: eu fiz uma promessa, e o mais novo reinará sobre o mais velho. Não é este que você abençoará. Deus daria um jeito de alguma forma, mas só que Rebeca, ela se lembrou que Deus prometeu abençoar o mais novo. Então, como diz a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, com um comichão nos ouvidos, porque ela ouviu que o pai iria abençoar Esaú, porque ela ouviu que Isaac iria, amém, glórias a Deus, chegar nos seus fins de tempos, iria abençoar Esaú, foi lá e tramou toda uma articulação, irmãos, terrível, terrível.
E aí analisem comigo. Aleluia. Rachou-se uma família. Dividiu, irmãos. Porque a partir daquele dia, quando conseguiram que Isaac abençoasse a Jacó, Esaú queria matá-lo. Esaú começou ali em seu coração, sabe, entregou-se de vez ao maligno e queria matar o seu próprio irmão, porque ele estava frustrado. Ele havia tido uma decepção muito grande, irmãos, porque ele contava com aquela bênção, ele já até articulava reinar sobre todas aquelas posses, ele até já pensava como ele iria, ele já projetava suas coisas, como ele iria fazer, como ele iria negociar, como se chamaria o povo, porque ele queria herdar tudo aquilo. Ele era de uma certa forma até ganancioso, mas não um culpo, porque ele sempre teve tudo, ele sempre foi um conquistador. Então ele planejou matar o seu irmão, e sabendo-se disso, Rebeca, ainda não se arrependendo ali das suas atitudes, em esperar no Senhor, porque Deus é o provedor, o autor da vida, o consumador de tudo, é dele, é por ele que nós vivemos, então a responsabilidade é dele. Aleluia. Ela chega até seu filho novamente e diz: teu irmão tenta matar-te, porém tu vais na casa de Labão, meu irmão, e fica-te por lá um tempo, um período, para que salves a tua vida. Mas irmãos, eu vou chegar agora trazendo para nós aqui o que aconteceu e o que vai acontecer. Porque quando ela chegou até Isaac e disse: olha, eu não gosto mais assim dessas mulheres a qual Esaú tomou para a esposa, e ai de mim, prefiro não morrer se Jacó tomar para si também. Dessas ismaelitas. E aí Isaac falou, chamou Jacó e falou: vai para Padan-Aram, vai para a casa de Labão, vai buscar a tua esposa no meio da parentela da tua mãe, porque assim Deus o quer. Mas tudo isso, irmãos, foi articulação de Rebeca. Aí eu quero chegar no ponto, irmãos, onde eu e você temos que compreender que Deus não precisa da minha ajuda, Ele precisa da minha adoração. Aleluia! Para que nós possamos entender que Deus, Ele não precisa que você faça o impossível, porque o impossível cabe a Ele, não a nós. Aleluia! O que Deus precisa é que você domine, amém, glórias a Deus, o seu período de joelho no chão, para que possa mover a mão dEle para abençoar as pessoas. Sim, Deus! Aleluia! Irmãos, por causa de toda esta tramóia de Rebeca, Jacó teve que servir a Labão por 20 anos. Meu Deus! Sabe o que é você servir há 20 anos a uma pessoa? E Jacó declara na palavra logo mais à frente que por 20 anos eu te servi, 7 por Rebeca, 7 por Raquel, e 7 por Lia, e 6 pelos rebanhos. Pelos teus rebanhos, de dia o sol me molestava, tanto que eu estava a desfalecer, e de noite eu não podia dormir, porque eu tinha que dar a paga pela ovelha que era roubada, pelo rebanho que era saqueado, então eu não podia dormir. Sabe o que é 20 anos você ser escravo, irmão? Você ser escravo. Tudo isso porque a mão do homem interferiu no processo de Deus. Tudo isso porque o homem não confiou, não acreditou no Senhor. Jesus. Deus tem promessa na tua vida, na minha vida. E às vezes eu, na minha pequenez, na minha inteligência limitada, eu posso pensar que está demorando, que está tardando, que está falhando. Mas às vezes eu não consigo enxergar que a falha está em mim. É assim mesmo, Jesus. Mas às vezes eu não consigo enxergar que eu estou fora da posição. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Porque eu quero, porque eu preciso. Mas muitas das vezes eu não falo: Senhor, mostra-me, Pai, se eu estou fora da tua presença, endireita as minhas veredas, Senhor, para que eu possa te servir, para que eu possa entrar, aleluia, glórias a Deus, nos teus átrios, puro, limpo, e te adorar. Glória a Deus. Irmãos amados, essa atitude de Rebeca fez com que o homem sofresse. Mas o livre-arbítrio muda e molda muitas das vezes os projetos de Deus sobre a nossa vida, porque Deus nos respeita.
mas vai se cumprir da mesma forma, Aleluia. porque Deus abençoou a Jacó de uma tal maneira que ele foi grande. Realmente a descendência se multiplicou como a areia da praia, como foi prometido. A areia da praia. Aí eu te pergunto, meu amado irmão e irmã, a qual Deus fez promessa para você, a qual Deus articulou tantas coisas para você, e você tem esperado tanto, você tem, a sua ansiedade está à beira de explodir, a tal ponto que você recuou um pouco na obra do Senhor. Oh Jesus, aleluia. Porque você deixou a frustração entrar, Deus, e você já não é mais como você era no louvor, e você já não é mais na palavra como você era, e você já não busca tanto ao teu Deus como você buscava, e você já não é mais aquele que você era. Será que o tempo passa e pode esfriar a nossa fé? Eu não creio desta forma. O tempo apaga a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais nós vivemos na presença do Senhor, mais experiência nós temos com Ele, e a experiência faz com que eu acredite mais ainda no poder e na mão de Deus, conduzindo a minha vida. aleluia. Conduzindo a minha vida. Nós temos que dividir as coisas, nós temos que compreender que o que é de Deus, Deus vai realizar. Ele não quer que eu vá lá e faça o que Ele tem que fazer. Ele quer que eu acredite. Ele quer que eu, amém, glórias a Deus, confie nele de toda a minha força. Porque se eu mesmo for fazer, irmãos, eu não vou glorificar a Deus no que eu fiz. Jesus. Mas quando o impossível acontece na minha vida, Deus é glorificado. Eu me recordo, irmãos, Meu Deus, presente. quando eu ainda namorava com a minha esposa, ela chegou em mim uma vez e disse assim: Hélio, eu tenho que te falar algo e vou respeitar a sua decisão, mas eu nunca poderei te dar filhos, porque eu sou desenganada pela medicina, eu sou estéril, eu não tenho condições de ser mãe. Esse sonho eu nunca vou poder realizar. Eu olhei nos olhos dela, irmãos, e disse assim: não estou eu casando com filhos, estou casando com você e é você que vou amar. Se você não puder me dar filhos, nós adotaremos, mas nós vamos constituir uma família juntos. Eu abracei, irmãos, eu confesso para você que naquele abraço, em espírito, eu falei ao meu Deus e falei: Senhor, eu tenho promessa na minha vida, que eu terei filhos, que eu terei herdeiro, que eu terei primogênito, e eu creio, Senhor, e confio em Tuas mãos, Pai, mas eu vou seguir adiante conforme a Tua palavra. E nós nos casamos, e nós, amém, glórias a Deus, nos casamos, e 6 meses depois, nós fomos revelados dentro da igreja que Deus estava abrindo a madre da minha esposa, e para a honra e glória do nosso Deus, nós temos 2 filhos abençoados, nós temos 2 filhos, filhos da promessa. Mas eu quero te dizer algo, voltando para essa palavra, talvez se eu tivesse condições, eu iria procurar uma inseminação artificial, eu iria procurar vários artífices a qual a medicina proporciona hoje, e talvez eu debilitaria a minha esposa, talvez eu nem mais a teria. Mas quando Deus promete, é Ele quem garante, é Ele quem cumpre, é Ele quem faz. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é o estado da tua fé. Eu não sei, meu querido, minha querida, amém, glórias a Deus, como anda a tua convicção, porque eu quero te dizer que eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que você crê em Deus, tanto que você está aqui hoje. Eu sei, minha querida, aleluia, glórias a Deus, que você acredita neste plano de salvação, mas muitas das vezes o inimigo tem te confrontado. Ele tem visto brechas a qual você abriu, e ele tem feito você desistir de algumas coisas, meu irmão, minha irmã. E eu quero declarar em nome de Jesus que isto não é de Deus, e que você tem que pôr verdadeiramente a mão no arado e não largar dele. Você tem que simplesmente acreditar, não procurar métodos, não procurar saídas paliativas, não procurar outros sentidos para a razão, porque muitas das vezes Deus faz coisas sem razão para que o impossível venha acontecer na
fazendo o impossível sobre você. Mover a mão de Deus não é fácil. Requer obediência, requer santidade, requer devoção, requer sacrifício. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um evangelho hoje em dia onde muitos buscam o seu lugar ao sol, onde muitos buscam posições, mas a verdadeira posição do servo do Senhor é a sombra do Onipotente. O verdadeiro descanso é debaixo das mãos do nosso grande Deus. Onde está a tua confiança? Em quem tu tem depositado? Porque se for no homem, a palavra diz que maldito será o homem que se apoia no homem e faz dele o teu escudo, a tua proteção, o teu apoio, o teu suporte. Jesus. A nossa confiança inabalavelmente tem que estar em Deus. Tem que estar no Senhor. E nós só confiamos, acreditamos lendo esta palavra, para não cometermos os mesmos erros. Agora nós vemos pessoas famosas. Quantas pessoas me dizem: olha, o varão vai casar, encontrou a sua Rebeca. É até um dito popular. Mas Rebeca teve esta falha grande, irmãos. Não que ela seja desmerecida da graça, ou que isso venha implicar, porque nada frustra os planos do nosso Deus. Porque eu creio até que com esse sofrimento, porque na fuga dele para ir lá encontrar-se com Labão, Jacó teve um encontro com Deus. Então Deus aproveitou a situação e teve um encontro particular, face a face, com Jacó. Então Deus também aproveita as situações para nos lapidar, nos aproximar. Mas entendamos, irmãos, não seria mais fácil ter confiado em Deus, ter preparado o agir sobrenatural de Deus e ter tomado posse de uma maneira mais singular, mais amplamente espiritual, e quando estivesse tudo ali sob possessão de Jacó, ele fizesse como seu pai, enviasse emissários com presentes buscar a Raquel? Aleluias. A confiança em Deus é tudo. Aleluia. Talvez você se pergunta: meu Deus, como posso, Senhor, viver desta forma? Senhor, eu luto tanto, eu faço tantas coisas, Senhor, e nada dá certo. Senhor, tantas promessas vieram, eu não conquistei. Por que será? Irmãos, no Salmo 9, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, não desampara os que te buscam. Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que te conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, não desampara os que te buscam. Irmão, às vezes a frustração nos destrói, porque a nossa confiança às vezes está no pastor, porque às vezes a nossa confiança está no irmão, no nosso líder, porque às vezes a nossa confiança está na líder do círculo de oração. E sabe como eu digo, como eu sei, irmãos, que às vezes está a nossa confiança? Porque muitas das vezes, quando nós abrimos uma campanha de oração, vão poucas gente, vão poucos irmãos. Porque quando nós abrimos uma campanha de clamor, Senhor, vamos abrir uma campanha de clamor e convidamos toda a igreja, aparecem 5, 6, 2, aparece 1. Foi aberta uma campanha em dezembro lá, 24 dias de clamor, irmãos, 24 dias de oração, da meia-noite à 1. E o pastor estava lá sozinho, clamando 24 dias. É estreito, é estreito. Aí o que eu posso julgar, o que eu posso deduzir de tudo isso, é a confiança em Deus que está abalada, é a fé que já não está mais tão acesa, é as decepções do dia a dia, as decepções da vida, a decepção com a carreira espiritual, porque nós articulamos tantos planos, nós muitas das vezes dobramos o joelho, assim como quando nós aceitamos a Jesus, que estamos ali naquela fé renovada, sabe, no início de tudo,
a gente planeja lá na frente, a gente consegue imaginar até a gente ministrando, amém, no estágio onde tem 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. A gente consegue imaginar, a minha área é o louvor, eu estou louvando aquela multidão chorando. A gente consegue imaginar tudo isso, porque é os nossos planos. Verdade. Os nossos planos. Aí vem os planos de Deus, que às vezes é um pouquinho mais demorado. Meu servo, primeiro você vai aprender da palavra. Meu servo, primeiro você vai adquirir experiência. Meu servo, primeiro você vai aprender o que é dores. Meu servo, primeiro você vai aprender o que é sofrer. Meu servo, você vai aprender primeiro a cantar. Porque cantar não é você chegar aqui e mostrar o teu conhecimento, mas é você ter a essência do Senhor sobre a tua vida, para tocar corações da igreja, para preparar corações para a palavra, para converter aquele que está triste em alegria, para trazer para próximo do Espírito Santo pessoas que estão endurecidas. Mas você só consegue isso não com o seu dom, mas com a sua santidade, com a sua obediência, com a sua fé. Você vindo para cá, você sabendo, Senhor, olha Pai, eu não vou somente apresentar, mas eu vou te adorar, Pai. Mas em nome de Jesus, que quando eu abrir a boca, Senhor, que não seja eu cantando mais o teu Espírito, Pai. Aleluia, glória a Deus. Porque a obra é do Senhor. Verdade. E se você verdadeiramente confia no Deus, aleluia, a qual você serve, nada vai te abalar, nada vai frustrar os teus planos, nada vai te tirar da presença de Deus. Muito pelo contrário, você vai dar frutos, você vai encher de alegria os olhos do teu pastor. Sabe por quê? Porque você vai ser uma ovelha fecunda. Uma ovelha que gera ovelha, uma ovelha que gera ovelha, uma ovelha que gera ovelha, uma ovelha que busca as pessoas lá fora e traz para a casa do Senhor, uma ovelha que evangeliza, uma ovelha que faz a obra, porque muitas das vezes nós esperamos que somente o pastor vai evangelizar, nós esperamos que somente o obreiro convide os vizinhos, nós esperamos somente que o obreiro faça a obra de dizer às pessoas que Jesus Cristo está voltando. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, a igreja só vai ser superlotada, a igreja só vai estar povoada se você também fazer a tua parte, que é confiar no Deus e contribuir e compartilhar e escancarar a tua boca e dizer: olha, eu achei a salvação e eu quero anunciar ela para você também. Eu achei aquele que vai salvar a terra, vai salvar o homem, vai salvar a mulher, vai libertar do cativeiro, e eu quero dividir com você também. Aleluia. Irmãos, estamos em tempo de pregarmos a palavra do Senhor, porém muitas das vezes nós estamos puxando. Estamos vivendo os últimos tempos, está acabando, igreja. Jesus está à porta. E será que eu e você, nós vamos nos apresentar como? Quantas almas você trouxe para a casa do Senhor no ano de 2017? Quantas almas você já apresentou neste ano? Glória. Se você não elaborar um projeto, se você não pedir a graça de Deus: Senhor, eu tenho este projeto de evangelismo, e eu sei, papai querido, que o Senhor me chamou para ganhar almas, para falar das boas novas, não é somente para ficar sentado. Eu vou, Senhor, cumprir o teu IT. Deus vai te dar estratégia, Ele vai mover o sobrenatural sobre a tua vida e vai fazer você saquear lá fora sim e povoar a tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Nisto sim o Deus conta com você. Nisto sim o Deus conta comigo, conta com cada um de nós, para ganhar almas, falar do amor dEle. Mas para fazer o impossível, eu creio nele. Sim, eu espero nele, eu confio nele, eu acredito nele. Amém? Amém. Glórias a Deus, as palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Agradeço pela oportunidade em nome do Senhor.